Fala pessoal do canal Diário de Laudete, quem que fala é o Gustavo, um torcedor comum aqui da comunidade da Loud, que tem opiniões um pouquinho polêmicas, mas também que podem ser assertivas para a comunidade da Loud em si. Pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo do canal, é um canal que vai ser de opinião, baseado talvez em canais, o canal talvez do Valorant que vocês mais conheçam, como por exemplo o Vai Puxão, que é um canal que também me inspirou. Mas eu sou uma pessoa que gosta muito de opinar. Então foi um canal que eu decidi criar justamente com esse intuito. Então vocês também podem opinar aí, eu gosto de obviamente que eu gosto de engajamento. Então eu gostaria que vocês engajassem o canal, curtissem o vídeo, esse primeiro vídeo. Vai ser um vídeo sobre justamente a Loud Valorant. O canal de opinião aqui vai ser baseado nos conteúdos justamente dos jogos, tanto da Loud Valorant quanto da Loud LoL, né? E eu gostei muito porque esse primeiro vídeo vai ser justamente sobre a Loud Valorant, que já trouxe, pelo menos apresentou um prognóstico positivo do que pode acontecer daqui pra frente, né, ganhando justamente da Cru nessa última sexta-feira. Então pessoal, obviamente eu vou dizer aqui coisas que são óbvias, mas que precisam ser repetidas. É um canal de opinião, eu não sou nenhum profissional, não sou nenhum analista, não sei talvez nem o básico sobre o FPS, sobre o Valorant em si. Mas existem coisas que talvez até o mais leigo consegue estar certo, né? Ou que tem alguns pontos que precisam ser ponderados, né? Que ele apresenta algumas reflexões. Então vai ser isso sobre o nosso canal, vocês também podem opinar aí nos comentários. E é isso, vambora pro vídeo. Loud vs Cru começou logo no segundo dia de VCT Américas, galera. E talvez pelas expectativas, todo mundo imaginava que talvez fosse um jogão, né, tanto das duas equipes. A Cru que é uma equipe muito boa, tá, galera? Só um adendo, tá chovendo nesse exato momento que eu estou gravando, então talvez se escutarem sons de chuvinha aí, aproveitem um ASMR. Mas não tem o que faça, né? A gente não tem isolamento acústico aqui. Pessoal, então, Loud vs Cru foi um jogo muito importante. Era um jogo muito importante para as duas equipes. Por quê? Porque as duas equipes têm chance de irem para os playoffs. E a Cru é um adversário muito formidável, assim, né, galera? É um adversário que tem jogadores experientes, que também houve mudanças polêmicas, né? Saiu o Silence e entrou o Hit. Obviamente a expectativa, acredito eu, que era para o Pancada entrar no lugar do Silence, né? Mas a polêmica está justamente sobre não tirar o Dante e ter que tirar justamente o Silence. O Dante que conseguiu ficar com um KDA no final da série de menos 14, como vocês estão vendo aí. O Les menos ficando 0/Tuts, 3/16, se não me engano, no último mapa. Ainda assim conseguiu ter bons números na série, só mostra como foi um crime colocar ele de 6. E o Hit teve uma boa atuação, tá, pessoal? Pegando 11 first kill e 6 first deaths. E o MWZ, como sempre, sendo constante e ganhando alguns clutches, né, importantes, principalmente ali no mapa da Breeze. Então, pessoal, em relação ao time da Loud, né, temos ali os números principais com o Darker, Luke Show, TKZin. É impressionante pensar como realmente tanto o Darker quanto o Luke Show são caras constantes. Eu gostei da performance do Luke Show porque ele estava um pouquinho inconstante, voltou a jogar bem no final do split passado. E agora já começou com o pé direito. O Dark também, como sempre, a gente cobrava ele dessa constância dele, porque ele era um cara que quebrava no mapa, quebrava numa série, e na outra série pesava um pouco. Então, pelo menos ele já começou, assim, jogando muito, com 73% de cast, né? Então, 5 first kill, 2 first death. Então o Darker, assim, cumprindo exatamente seu papel. E eu gostei que no mapa, pelo menos da Sunset, ele jogou de homem. E fazendo comparação, por exemplo, do time da Leviathan. O time da Leviathan é um time imprevisível justamente por causa disso. Então gosto que a Loud esteja testando, né, esses bonecos nas mãos de outros jogadores dentro da própria line. Em relação aos mapas, galera, a Lotus é o famoso estilo de mapa em que a Loud, em que na verdade o time que sempre está vencendo, ele costuma tomar virada, né? A gente viu a Loud virando, fazendo uma virada histórica com uma line, né, historicamente que não tinha tanto futuro quanto essa, né, que foi a line passada, que tinha Virt e Kawanzin. Inclusive, talvez trazendo um vídeo sobre as lines eu venha falar sobre exatamente as mudanças, tanto sobre o Virt quanto sobre o Kawanzin.
Relativamente falando, pessoal, a saída do Virt e do Cauãzinho pra mim foram necessárias, foram muito boas. E eu gostei da vinda do TKzinho. Acredito que era um cara que tava quebrando muito, tanto quando tava aqui no Brasil, agora que tava lá no Academy do Latam. O cara tava quebrando, tava jogando demais. Não à toa que a Cru, né, já tá sondando para que o TKzinho possa fazer testes, né, quando voltar do empréstimo, né. A Loud também, eu gostei do jeito que a Loud conduziu a negociação, porque foi exatamente uma jogada mais sábia, né, você emprestar o jogador, sabendo que o jogador não é certeza de que ele vai conseguir performar bem. Ele performando bem, acredito que a Loud vá tentar sim fazer uma proposta para que tenha ele no elenco do ano que vem, né. Daí obviamente vai depender da vontade do jogador. Lembrando que se o jogador tiver vontade, sim, de jogar pela organização, né, a questão de rescisão de contrato e multa e tudo mais é um processo mais facilitado. Então gostei dessa jogada da Loud. Fiquei um pouco com o pé atrás em relação ao Davi, né, porque sinceramente o cara jogar lá na Europa, né, no Tier 2 da Europa, principalmente em Portugal, é algo um pouquinho difícil, e no time que ele tava também não tava muito bem das pernas. Mas foi um cara que a gente viu que tem muito potencial, né? Não, talvez não tanto quanto o Cauãzinho no seu início de carreira, né? Mas a gente viu que enquanto jogador, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Cauãzinho com o Twiz. Twiz ele se ferrou na Loud, resumidamente, né? O Twiz ele teve o azar de que veio pancada na época. Eu lembrando que eu comemorei a vinda do pancada, mas no final das contas não foi uma contratação muito boa. Querendo ou não, prejudicou ali talvez o auge que seria o Twiz na função de controlador. E hoje o Twiz, infelizmente, tá aí lutando para subir de volta pro Tier 1, né? Agora, na verdade, ele vai subir, né? Com o fim das franquias e agora voltando, né, ao que era ali nos moldes de 2022, o Twiz está de volta ali no Tier 1 e vamos ver o desempenho deles. E no geral, assim, pessoal, o Cauãzinho, por exemplo, ele já tava fazendo média, né? Era um jogador muito inconstante. Era um jogador que talvez no último split foi um pouco mais constante, mas ainda assim não foi o suficiente. E assim, uma coisa que eu via do Cauãzinho que realmente ele tinha um pouco de dificuldades para jogar com o duelista. E nisso o Virt, ele, querendo ou não tinha um desempenho muito bom, né? Falando em relação ao Virt, o Virt também, né, eu torço para que o cara consiga se encontrar em outro time. Mas infelizmente ele não deu certo aqui na Loud, tá, pessoal? Pode achar diversas justificativas do porquê não estava jogando muito bem. Acredito eu que foi simplesmente confiança. Obviamente o cara, quando ele estreou pela Loud, ele tinha muita mira, ele chegava quebrando tal qual o TKzinho começou, né? E espero que o TKzinho não tenha o mesmo destino do Virt. O Virt infelizmente tomou muita pressão, tanto da comunidade quanto da torcida, né? Espero que o cara consiga se encontrar aí no futuro, mas realmente precisava mudar. Então, pessoal, com as mudanças da Loud, eu gostei muito. Como disse, o primeiro mapa ali, a Lotus, é o mapa da virada. Então é um mapa que... E a Cru, ela tem uma Lotus muito boa, tá, pessoal? Talvez fosse o melhor mapa da Cru no split passado. Então, obviamente que é um dos melhores mapas também da Loud, mas não é aquele mapa principal. Então, a virada na Lotus diz muito mais sobre um time com experiência e que sabendo lidar... estando sem vantagem com resultado atrás, né, com rounds atrás, soube trabalhar isso muito bem. Então, para uma estreia, obviamente, provavelmente os caras estavam nervosos, principalmente o Davi. Então eu gostei do desempenho mesmo que tenha sido perdido. Em relação ao Breeze, pessoal, segundo mapa, assim, realmente foi de foi de tirar o coração da boca do torcedor. Uma partida que durou muito tempo. A Loud teve chance sim de finalizar o mapa. A Cru também teve, né? Se não fosse o Davi fazendo o clutch 1v3, obviamente estaríamos aqui talvez tentando consolar a torcida. Mas a realidade é que a Loud também teve oportunidades de fechar o mapa. E ali a gente viu justamente um time inexperiente tendo dificuldades para fechar o mapa. Obviamente esse problema que a Loud possui já vem de outras lines, principalmente lines que também tinham mais futuro. Então, por exemplo, vou pegar aqui a line do DGzinho com o Vini, aquela line lá que tinha seus problemas, mas que foi uma line que começou muito bem e que por vezes só não ganhou de times importantes, como a Sentinels daquela época, que tinha o Zekin, por exemplo. Era uma line muito boa, que jogava muito bem, mas que infelizmente quando chegava perto de fechar mapas, não tinha resiliência o suficiente
para, né, para girar a faca, como diz o Maestro Júnior. Então a Loud, ela teve oportunidades, infelizmente perdeu as oportunidades, quase perdeu o mapa em si, mas teve resiliência suficiente para conseguir chegar no overtime e ganhar. Assim, galera, não sei se vocês têm alguma memória aí, pode deixar nos comentários, mas acho que fazia muito tempo em que a Loud não ganhava um mapa no overtime, justamente contra um time experiente como a Crué, né, que tem jogadores como Les, Sadak, MWZera, então são jogadores experientes, né, o próprio Hit, que mesmo estando fora da franquia tem muita carreira, já tem uma carreira consolidada, já tem uma história, né, então foi um bom resultado, gostei. Talvez tenha, obviamente, alguns ajustes ali para jogar na Breeze, mas eu gostei muito bem desse segundo mapa. E chegou no terceiro mapa, Sunset sempre foi um mapa em que a Loud em si sempre jogou muito bem, sempre performou muito bem. E colocaram simplesmente o Last Sage, né? Então acredito que a Cru talvez não tenha tido tempo para treinar o mapa, e a Loud conseguiu jogar livremente o mapa. Esse mapa que deixa com que você seja mais agressivo em si, né? E eu acho que em mapas assim que você tenha lugares mais para agressivar, como Heaven, a própria Lotus, talvez uma Asset, a Sunset, a Loud talvez ela vá ter um pouquinho mais de confiança para jogar. Ainda mais agora que tem um duelista que realmente estão jogando para ele, e que ele realmente tem confiança, dá bala na cara, consegue vantagem. Então gostei muito da história do TKzinho, gostei muito da história do Davi, que conseguiu se recuperar durante a série, que isso é uma das coisas mais importantes, né? O cara conseguir, talvez, começar não tão bem na série, mas depois dar a volta por cima. Isso mostra exatamente como a resiliência da equipe está em dia. Não sei se, por exemplo, estão ainda tendo o psicólogo junto com eles, né? Pelo que eu tava sabendo nas lines anteriores. Eles tinham um psicólogo, mas o psicólogo estava no online. Uma coisa que eu discordo muito da Loud. Até porque ele estar no mesmo ambiente que a equipe, conviver com a equipe, é totalmente diferente de estar no online. É isso que eu tô fazendo graduação de psicologia, pessoal. Mas eu entendo justamente o impacto que tem sobre um cara, um profissional, estar ali no dia a dia da equipe. Não é à toa que a Loud de 2022 tinha lá o psicólogo, né? Só basta ver o documentário. Mas no geral, pessoal, eu gostei muito do desempenho da Loud em si. Isso me mostrou um time resiliente mesmo sendo novo, né? A próxima partida da Loud vai ser sábado, dia 25 de julho, contra a Sentinels. Não sei se vocês viram a série de Sentinels contra a Cloud9, né? Foi a série que abriu esse último split do VCT Américas. Foi uma série exaça, com a Cloud9 tendo chance de conseguir levar o resultado para casa. Mas, para infelicidade do meu mano TCK, né, o sujo, infelizmente a Cloud9 novamente pipocou e fez ele passar vergonha, né, não conseguiu fechar ele no mapa da Split, e a Sentinel só passou o carreto, né, conseguiu fazer uma virada. Em relação, se eu for colocar o elenco no papel, pessoal, eu acredito que a Loud tenha um elenco atualmente melhor e até mais promissor. A Sentinel novamente tem ali o grande bigodudo, Cortesia, o cara joga muito. Tem o Jeremy, que também é um talento que daqui aos próximos anos, obviamente, vai ser uma promessa ali para a região da América do Norte. Tem caras experientes como o Jonah P, mas eu acredito que a Loud já enfrentou, né? Já teve experiências enfrentando essa mesma line da Sentinels e conseguiu vencer, né? No qualificatório pro EWC, eles conseguiram vencer. Obviamente, não foi uma série em si fácil, mas foi uma série que eles conseguiram superar e se mostrar um time resiliente. Então, acredito eu que tem tudo para que a Loud possa conseguir vencer a Sentinels, e vencendo a Sentinels vai empolgado a enfrentar a Cloud9, tendo a possibilidade de estar ali com um pezinho nos playoffs, fazendo um 3-0 na classificação. Então, pessoal, estou muito motivado em relação com essa line. Uma line que de fato tem muito mais potencial do que a line que estava. Não que a line que estava não tivesse potencial, mas era uma line que a gente não tinha muita confiança, que não iluminava os nossos olhos. Então essa line, acredito eu, que ganhando já da Cru, já traz esse sentimento de confiança que o torcedor tanto precisa, de colocar expectativa, de ter motivação e vontade de assistir os jogos, né? E acho que isso era o que mais faltava pra qualquer line, assim, pra Loud Valorant em si. Então eu gostei muito do resultado, espero que agora, enfrentando a Sentinels, a gente consiga um bom resultado. É isso, pessoal, o vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham gostado, podem comentar, deixar sua opinião aí nos comentários, e espero você no próximo vídeo. Muito obrigado, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, comentar o vídeo e ajudar nós em engajamento. Valeu!